A grande maioria de nós investidores no mercado cripto está dentro do mercado cripto, especificamente porque buscamos assimetria, ou seja, nós queremos colocar o nosso dinheiro em algum protocolo e fazer com que esse dinheiro, na prática, ele se valorize acima da média. Se a gente quisesse realmente mais segurança, a gente poderia colocar o nosso dinheiro na renda fixa, ou nesse caso, para o Brasil, poderíamos até considerar como perda fixa, isso porque nosso dinheiro acabaria perdendo para a inflação real, não aquela inflação que é divulgada, enfim, pelos dados do IPCA. Mas na prática, se você quiser, ou se você quisesse montar uma carteira com poucas altcoins, mirando mais movimentos exponenciais, porém ainda assim uma carteira mais equilibrada, mas não tão, vamos abrir uma aspas, presa. Porque, por exemplo, se a gente olhar para o Bitcoin, dificilmente o Bitcoin vai fazer 10 vezes em relação ao valor atual nesse ciclo, ou seja, Bitcoin sai ali da faixa de 60 a 65 mil dólares para 600, 650 mil dólares, entregando uma valorização de aproximadamente 1000%. Isso aí é relativamente difícil de acontecer neste ciclo. Pouquíssimo provável que isso aconteça. Não diria que é impossível, mas é pouco provável. Mesma coisa, por exemplo, para ativos como o Ethereum. Será que o Ethereum consegue fazer, por exemplo, também em relação aos valores atuais, 2.700, 2.500, vamos pegar uma faixa aí, de 2.500 a 3.000 dólares. Será que o Ethereum consegue fazer 10 vezes? Nesse caso, em comparação com o Bitcoin, é óbvio que é até muito mais fácil. Porém, ainda assim, uma valorização para o Ethereum para 25 mil a 30 mil dólares já é um pouco mais difícil. Isso porque o Ethereum está um pouco mais inflacionário, ou seja, o Ethereum não está queimando tantos tokens assim, o que permitiria um pouco mais de movimento assimétrico para o Ethereum. E aí, se eu quisesse montar hoje uma carteira que me levasse a uma movimentação de aproximadamente 10 vezes, ou seja, uma exponencialidade, um ganho ali de aproximadamente 1000% sobre essa carteira, quais altcoins eu, Felipe, teria em carteira? Ou como eu montaria em relação aos valores atuais? Lembrando que a gente está agora perto aí do encerramento do mês de agosto, hoje exatamente é dia 26 de agosto de 2024, então a gente está perto aí de fechar esse mês. Estamos muito perto aí também da reunião do Banco Central norte-americano para definição das taxas de juros, para corte possível das taxas de juros, o que pode nos levar também a um potencial movimento de liquidez, ou seja, uma grande geração de entrada de capital para o mercado cripto, ou seja, um movimento mais bullish, um movimento que resultaria em altas. Eu vou falar em relação aos preços atuais de cada um dos ativos. Separei aqui uma lista com 5 ativos e eu vou explicar o porquê hoje eu entraria nesses ativos acreditando em prováveis valorizações em relação aos preços atuais de aproximadamente 1000% para cada um desses protocolos. Mas antes, óbvio, primeiramente aqui eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda demais a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Dentro da lista desses 5 ativos, eu já também vou perguntar se você concorda com os ativos que nós vamos trazer e se ao final ficou faltando algum ativo. Na sua opinião, quais são os ativos que vão fazer? Eu não estou falando aqui de uma lista que vai fazer 20, 30, 40, 50, 100 vezes, mas ativos que podem fazer até pelo menos ali 1000% de valorização, ou seja, 10 vezes em relação aos preços atuais. Você pode colocar os ativos que você acredita que também farão, porque eu depois vou fazer questão de sair analisando esses ativos especificamente. Claro que rapidamente eu vou deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, claro, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Bom, seguindo aí para a prática, mais uma vez eu só quero te lembrar e deixar o like. A gente está com uma entrega realmente muito ruim por parte da plataforma, então nos ajuda entregando esse vídeo para mais pessoas, seja compartilhando o link ou pelo menos deixando o likezinho aí. Mas na prática, quando a gente fala em movimentos exponenciais, né, tipo 10 vezes,
Pessoal, tenta fazer 10 vezes no mercado tradicional. É extremamente difícil, né? Qualquer movimento acima dos 500% de valorização já é muito interessante. Imagine hoje você ter um patrimônio ali de 10 mil reais e dentro de um determinado período de tempo transformar esses 10 mil em 100 mil reais. Já é algo extraordinário como investimento. É lógico que empreendendo você pode fazer muito mais, só que o tempo, o esforço, a energia que você vai colocar, obviamente, é muito maior. Por isso que eu separei uma lista aqui exatamente com 5 ativos para te explicar que esses 5 ativos, na minha opinião, eles podem sim ter uma valorização bem interessante em relação ao price action. Inclusive, alguns eu acredito que podem ou devem passar da faixa aí de valorização de 10 vezes. Contudo, acredito que pelo menos 10 vezes é algo muito mensurável para cada um deles, por usabilidade, construção do ecossistema, equipe e investimento que esses projetos estão recebendo, demanda institucional e, claro, comunidade envolvida com esses projetos e também principal também seria aí a relação do preço. Primeiro projeto é um projeto que a gente cita bastante aqui dentro do canal, que é o Near Protocol. Esse projeto tem desenvolvido muito no setor de data viability, ou disponibilidade de dados e inteligência artificial. Tem sido uma construção muito interessante. Voltou aí para o patamar de aproximadamente 5 bilhões de dólares por token. Perdão, 5 bilhões de dólares em termos de capitalização. Por 5 bilhões de dólares por token, eu seria aí, talvez aí uma das maiores baleias do mercado atualmente. Mas enfim, Near Protocol atualmente 4 dólares e 82 centavos por token. Nós temos um fornecimento de 1,100 bilhão de tokens. Esse projeto especificamente, ele tem trazido algumas inovações e aí eu vou deixar esse vídeo aqui, que é um recap, o último recap, a última atualização que a gente fez aí sobre Near Protocol especificamente, sobre algumas novidades a respeito da Near. Vale muito a pena você assistir esse vídeo posteriormente para que você entenda um pouquinho a respeito dessas inovações que estão sendo trazidas no ecossistema. Em termos de pontos de compra, para mim esse ativo está em ponto sim de compra e nós temos aqui atualmente uma oportunidade em Near. Contudo, avaliando o cenário aqui até por um aspecto um pouco maior, como por exemplo o viés semanal, eu quero mostrar o seguinte aqui para vocês em cima de Near. Semana passada, com a recuperação do mercado 26%, volta ainda para a região dos 4 dólares, mas permanece por enquanto abaixo dos 5 dólares, está provavelmente definindo a região de fundo. A gente teve uma estilingada, uma alta bem interessante da Near, que chegou a entregar quase 1000% de valorização em relação a fundo de mercado. É muito provável que em uma volta desse movimento exponencial ela quebre a faixa dos 10 dólares e quiçá ali vá para buscar a onda de aproximadamente 15 a 20 dólares por unidade a médio prazo. Porém, acredito que esse ativo ele tem uma chance importante aí de neste ciclo superar a marca dos 50 dólares em relação ao preço atual, fazer aí mais de 10 vezes. Bom, para médio prazo, dentro aí das próximas semanas, acredito que nós poderemos ver uma atuação de Near próximo da faixa dos 11 dólares e 60 centavos, o que em relação ao preço atual poderia dar ali movimentos de quase 200%, tá? Porém, vale deixar claro uma coisa, para mim essa faixa que ela, enquanto ela estiver atuando abaixo dos 5 dólares, é uma região que mira ali uma exponencialidade de pelo menos 10 vezes em relação ao preço desse token. Para mim é um projeto extremamente interessante. Recentemente nós também anunciamos aqui que a Grayscale montou um fundo específico para Stacks e Near especificamente, para montar operações em cima desses projetos. Então é válido que a gente entenda também que existe um início crescente sobre demanda institucional para Near, o que também é muito bom. Tá? Fica aí então o nosso primeiro protocolo. O segundo projeto que eu trago aqui nesse conteúdo é um projeto também que acredito que em termos de construção tem trazido para dentro do mercado uma série de inovações muito interessantes, que é o projeto da Ondo Finance. Basicamente um projeto ligado ao setor de Real World Asset. E esse projeto aqui especificamente, ele se valorizou muito nas últimas semanas por conta da usabilidade da BlackRock. BlackRock não está comprando
o token da Ondo, mas está usando o projeto Ondo Finance especificamente, o que obviamente também é muito bom. Pega aqui no Arcan, se a gente utilizar aqui ó, o ticker da BlackRock para procurar por entidade, a gente vai ver que eles estão movendo constantemente bastante dinheiro via Ondo Finance. Ondo Finance aqui, movimentação de basicamente aqui quase 4 milhões de dólares sendo movidos, e aqui essas movimentações foram há 2 dias atrás. Se eu for procurar aqui são as movimentações que basicamente de curto prazo. Deixa eu mostrar aqui para vocês as movimentações deles com o USDC, porque aí é onde eles movimentam via Ondo. Vou separar aqui o USDC e vocês vão ver que eles têm feito aí realmente movimentos bem grandes nas últimas semanas via Ondo, tá? Quase todos os dias ali, teve um dia que eles moveram ali cerca de 10, aproximadamente 11 milhões, tudo dentro da Ondo Finance, BlackRock, Ondo Finance. Antes, né, tinham movido ali cerca de mais 5 milhões há aproximadamente 2 semanas atrás. Né? Se a gente fosse parar para ver realmente quase todas as movimentações que eles fizeram, já mais de 250 milhões de dólares movimentados pela BlackRock dentro da Ondo Finance. Então, eles estão usando bastante esse protocolo e é por isso que nas últimas semanas a Ondo acabou passando por um hype específico dentro do mercado relativamente importante. E se a gente pegar aqui em termos de dados de mercado, essa é um token que ainda, por exemplo, nem apareceu em uma corretora como a Binance, por exemplo. Porém, o Binance ou Coinbase, mas está dentro aí já de corretoras de Tier 1, né, de corretoras importantes dentro do mercado. Se a gente olhar, por exemplo, recentemente eles criaram um token $1,48, chegaram a bater um fundo de 50 centavos. Ou seja, é uma queda realmente bem drástica aí, tá? Já estão fazendo quase 100% em termos de recuperação o valor que foi alcançado ali, né? Fizeram ali cerca de, em relação ao fundo, chegaram a fazer quase 70%. Agora faz uma consolidação de preço aí nas últimas semanas. No gráfico semanal, esse preço está parecendo criar uma consolidação. E aí o que me chama a atenção, que é um ativo relativamente barato, ainda próximo ali da faixa de $1 bilhão, tá? Para mim é uma região interessante de compra. Detalhe importante é o fornecimento, né? São cerca ali de quase 14% dos tokens em circulação. Então é lógico que nós teremos um pequeno impacto da inflação aí dentro do token de Ondo. Da lista aqui, basicamente é o ativo que eu não tenho. Eu não tenho nenhum token especificamente de Ondo. Penso em sim fazer a acumulação, e se eu fizer essa acumulação nas nossas transmissões, eu devo informar, ou nas lives que a gente faz aqui mostrando a minha carteira de longo prazo. Porém, é um projeto que eu especificamente acredito que nós poderemos ver movimentos mais exponenciais em cima dele. Um outro projeto ligado também a essa parte de Real World Asset, ou bens do mundo real, que, na minha opinião, surge como uma oportunidade relativamente, e aí eu quero deixar aqui claro, relativamente melhor. Isso porque nós temos maior número de tokens em circulação e um price action mais barato. Hoje, Ondo, para fazer 10 vezes, ela precisa sair de um market cap de 1 bilhão para aproximadamente 10 bilhões de dólares. Pendam de aproximadamente meio bilhão para 5 bilhões de dólares, 5,2, 5,5 bilhões de dólares aproximadamente. Para Pendle é relativamente mais fácil. Topo histórico da Pendle é um topo histórico recente ali próximo da faixa dos $7. Também faz um movimento de queda de quase 50% em relação ao seu preço, e na minha opinião, nós também veremos movimentos assimétricos dentro desse protocolo nas próximas semanas, aliás, nos próximos meses, no decorrer aí daquilo que a gente acredita ser, né, a Bull Run, que pode se estender até ali meados de 2025, quiçá ali 2026, quem sabe. Porém, acredito que esse ativo tem uma grande chance aí de entregar uma valorização de pelo menos aí, quem sabe 1000%, ou seja, entregar 10 vezes de valorização, dada também a sua demanda, de usabilidade institucional, né, do setor especificamente bens do mundo real, ou de tokenização dos ativos do mundo real, que tende a ser um dos setores do mercado que mais receba liquidez ou demanda durante esse movimento de bull market. Bom, fica o nosso aí terceiro protocolo. Quarto protocolo, já citei aqui ele várias vezes nas nossas transmissões, nas nossas análises. Temos também vídeo especificamente falando sobre ele
para a projeção de preço, então vou deixar aqui a última projeção de preço que a gente fez para esse protocolo. Acredito que, inclusive, em relação aos valores dele, podemos ver o token do projeto AAVE, ou AAVE, ou como você quiser chamar, eu chamo de AAVE, chegando aí, quem sabe, a $2.500 por unidade. No vídeo especificamente aí sobre projeção de preço, a gente detalha o porquê disso. Mas em resumo, a AAVE, ela hoje funciona como o grande banco das finanças descentralizadas. E quando a gente pensa no crescimento do DeFi, demanda institucional, Real World Asset, é impossível não mirar no crescimento de alguns protocolos, como Wave, LidoDAO, MakerDAO, Uniswap, né? Projetos que hoje basicamente são aí os grandes conglomerados de aplicativos descentralizados das finanças descentralizadas no mercado cripto. O ranking hoje é liderado aí por Lido, AngelLayer, Aave, Maker, TradFi, JustLand, Uniswap, Rocket Pool, e ali tem embaixo, né, o staking da Binance, que a gente descarta nesse caso aqui, porque óbvio nós não temos token, e temos logo embaixo o Etna. Mas enfim, resumindo a história aqui, AAVE, na minha opinião, é um produto especificamente importantíssimo, é basicamente um grande banco de criptomoedas nas finanças descentralizadas. Nós devemos ver aí essa demanda em cima de AAVE aumentando e, na minha opinião, é um produto que pode passar aí de uma capitalização de, quem sabe, 30 a 40 bilhões de dólares, entregando aí, óbvio, aí uma valorização que pode levar esse token, por exemplo, para a faixa dos $2.500 hoje a $129 aproximadamente. A gente viu AAVE chegando a $89 recentemente. Ainda é uma oportunidade de compra, mas essa oportunidade de AAVE especificamente, na minha opinião, ela começa a ser encerrada, por isso é válido sim demais você ficar atento, óbvio, ao protocolo de AAVE. Vamos dar uma olhada aqui no Price Action. Eu não olhei o Price Action da Pendle, tá? Até peço perdão, a gente olhou da Pendle, perdão, da Ondo. Vou só aqui para fazer jus ao token anterior, dar uma olhada aqui rapidamente na Pendle, que parece estar formatando, a gente até colocou como base aqui, né? Ou está formatando um pivô no semanal. Para mim, um comportamento acima do preço dos $4 tende a trazer exponencialidade de forma mais agressiva, atualmente em $3,30, né? Acredito que estamos próximos aí a ver a quebra dessa linha de tendência de baixa engatada desde maio deste ano em cima da Pendle. Aliás, não somente para a Pendle, mas para diversas altcoins. E aí, especificamente agora, olhando AAVE, há muito tempo na AAVE eu falo sobre a região dos $125. O comportamento do preço da AAVE agora é acima dos 130, mas por que $125 especificamente, Felipe? Porque quando a gente fecharia ou quebraria essa acumulação semanal, se a AAVE conseguir fechar esta semana acima realmente dessa região, nós poderemos ver o início de movimentos mais assimétricos para o protocolo, e aí, na minha opinião, os próximos pontos são $245, 436 e o teste ao topo histórico nos 671, e aí ad infinito em termos de valorização seria a busca, óbvio, aí, por novos topos históricos em cima da AAVE. Um projeto que tem uma certa correlação importantíssima com a AAVE e também para o mercado do DeFi, para o setor de finanças descentralizadas e também de Real World Asset como um todo, que é o projeto da MKR, que emite uma stablecoin chamada DAI, talvez a stablecoin descentralizada de maior confiança do mercado hoje. Também é um outro produto que eu acredito que poderemos ver valorizações acima de 2.000% nesse ciclo. Recentemente, a Maker, ela chegou, vamos pegar aqui ó, o resultado dos últimos 365 dias. A Maker chegou a $2.000, perdão, a $4.000, faz uma correção de 50%. Ou seja, basicamente aí $2 bilhões. O número de tokens de Maker tem diminuído. Quando a gente começou a olhar para Maker, nós temos 949 mil tokens, 930 mil atualmente no circulante. Isso porque existe uma correlação importante para a emissão de DAI versus o token MKR. Resumindo a história, acredito que essa demanda tende a acontecer e nós, inclusive, poderemos ver redução de mais supply da MKR também. Nesse aspecto, a gente vem aqui também para a relação do preço da MKR. E aí a gente vai pegar aqui esse movimento que obviamente segue. Deixa eu remover aqui os desenhos.
Estamos em cima de um suporte semanal importante aí para a MKR, que é acima da faixa dos $1.800, ainda em linha de tendência de baixa no gráfico semanal. Uma eventual recuperação aqui nos leva a novos topos, né? Pelo menos para esse movimento. Acredito que a Maker especificamente pode passar aí da faixa dos 20 a 40 mil dólares no decorrer desse ciclo. Nós já estamos falando sobre Maker desde quando ela estava na faixa ali de aproximadamente 800 a mil dólares por unidade. É válido também estar acompanhando o desenvolvimento desse projeto. Isso porque Maker, ela basicamente hoje também ela vai te dar a possibilidade de rendimentos em títulos norte-americanos através, óbvio, da stablecoin dela. Uma outra coisa que é válido também nós ficarmos atentos é as correlações que nós vamos ter dentro dos aplicativos descentralizados. Diversos aplicativos descentralizados, nós temos as blockchains de primeira e segunda camadas, como por exemplo Ethereum é uma blockchain de primeira camada, nós temos por exemplo o Polygon ou a Arbitrum como blockchains de segunda camada. Acredito que as blockchains de primeira camada e de segunda camada ainda podem sim dar movimentos interessantes. É o caso da Near, é uma blockchain de primeira camada. Porém, olhar para aplicativos descentralizados podem trazer relações assimétricas muito importantes nesse ciclo. Aqui, como eu comecei falando, dentro do mercado cripto, em termos de segurança, se a gente for procurar por somente segurança do mercado cripto, a gente pode estar querendo se iludir ou cometendo até uma hipocrisia. Por quê? É um mercado extremamente volátil. A gente viu um produto extremamente importante como o Wave recentemente bater 4 mil dólares e agora fazer um derretimento para 2 mil dólares. Estamos falando de uma queda de 50%. Imagina quem alocou ali, por exemplo, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais nessa região de topo. E você ir dormir ou fazer, sei lá, tirar umas férias e 1 mês, 2 meses, 3 meses depois ver o teu dinheiro reduzir 50%. Então, em termos de segurança, a gente precisa lembrar que nós temos ativos extremamente voláteis. Porém, esses 5 projetos aí, na minha opinião, se fosse para buscar uma movimentação mais assimétrica versus uma possibilidade aí de movimentos também importantes em cima de ativos mais seguros, seriam ativos que eu levaria em carteira. Desses ativos, o único que eu não tenho é Ondo. A quantidade de Pendle que eu tenho é pouquíssima em relação à carteira, mas eu tenho alguns poucos tokens de Pendle. Pretendo em breve ter posições realmente mais importantes em cima de Pendle, porém eu tenho Maker, Near e também o token de Aave em carteira. E eu acredito que são ativos que valem a pena nós considerarmos ter algum tipo de posição, mas é lógico que isso aí fica a cargo daquilo que você acredita ou de como você vê. Eu vou te fazer uma pergunta, o que é que você acha, a sua opinião, e se tem algum outro ativo que você colocaria nessa lista, ou se você tiraria algum, manda aí através dos comentários. A gente faz transmissões aqui todos os dias, aliás, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Então, se você tiver com dúvida ou quiser alguma análise, vem participar das transmissões que fica muito mais fácil te ajudar, beleza? Bom, se você quiser conhecer o nosso projeto Celsius Crypto, onde você vai ter acesso aos detalhes da minha carteira de longo prazo, mentorias exclusivas diretamente comigo e com a equipe, e além das nossas operações de mercados futuros, fica o convite para você escanear esse QR Code ou no primeiro link fixado aqui nos comentários e na descrição. Que Papai do Céu abençoe demais seus investimentos, multiplique sobre a tua vida. Conta comigo, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.